Apóstola, por que nós hoje só estamos falando de dinheiro? Será que Deus é o Deus? A gente vai falar de Deus só para falar de dinheiro? Ué, você não quer dinheiro não? Eu quero. Você não quer não? Tem gente que fica incomodada quando fala de dinheiro, né? Que Deus vai prover, que Jeová Jireh vai prover. Eu quero. Quem quer? Ser próspero, amém? É lógico que o nosso Deus Todo-Poderoso tem outras áreas de atuação. Ele atua na nossa saúde, Ele atua trazendo paz para a nossa casa, Ele atua nos dando sabedoria, Ele atua nos dando vida com Ele. Mas hoje essa conferência é sobre finanças, amém? Alinhando minhas finanças. Eu precisava de alguma coisinha para colocar como peso aqui, para esses papéis não voarem. Será que alguém pode me ajudar com isso? Tá ótimo. Obrigada, tá? Então vai fazendo aí seu papel. Eu quero falar, como eu falei de manhã, que nós trazemos um abraço do apóstolo Ari Caetano, da apóstola Maria Denise, da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha. Trago também um abraço do apóstolo Roland, meu esposo, meu amado, que ele não estava passando bem de manhã, não pôde vir. E ele ficou agora à noite lá na igreja de Padre Miguel, precisava estar lá, mas enviou essas amadas e preciosas, queridas irmãs, e ele manda um abraço para a igreja. Quero mandar um abraço também do Instituto EIA, né, na pessoa da gestora, a apóstola Lisa, a pastora Marluce, eu aqui que falo com vocês. Inclusive dia 15, não é, pastor Wagner? 15 de abril, teremos um café teológico aqui. E eu volto para cá de novo, junto com a pastora Marluce. Vai ser um prazer e uma honra estar com vocês, tá bom? Bom, eu quero falar duas coisas que eu não consegui terminar de falar de manhã. Uma eu vou falar agora, a outra eu vou falar durante a pregação. Quando eu falei de manhã, quantos estavam aqui? Quando eu falei, no final da palavra, que entramos em batalha espiritual, aprendemos não só a repreender Mamon, mas a guerrear contra ele quando ele se levantou. Falei sobre isso, não foi? E eu dei o testemunho da máquina de lavar, que eu semeei durante aquele processo de rever os juros do imóvel, semeei a máquina de lavar. E enquanto orávamos, o Senhor fez algo poderoso, aqueles juros foi resolvida aquela questão. Depois o Senhor resolveu também a questão da obra, do dinheiro que eu tinha perdido, mas o Senhor restituiu. E eu esqueci de falar algo para vocês, que naquela manhã que eu vim pregar aqui na igreja, que eu falei que eu estava travando uma batalha contra Mamon, eu fiz uma outra semeadura. Aquilo que eu falei de manhã sobre semeadura continuada, não esperar para semear. Hoje à noite eu estava ali com o celular, eu fiz 2 semeaduras aqui para a igreja. E eu semeei 1% das prestações do curso de medicina da minha filha. Olha, esse testemunho eu dou outro dia. Se minha filha entrou para fazer medicina esse ano, depois de anos sonhando em cursar medicina, houve um milagre e ela começou o curso de medicina esse mês. E eu fiz uma semeadura pelo curso de medicina dela, fiz uma semeadura pelo meu filho, pela 1% do sonho, do salário que ele vai receber no concurso que ele deseja ser aprovado. Então eu fiz, bispa, 2 semeaduras de 1% do sonho, enquanto nós estávamos ali no momento do louvor. Porque nós podemos inventar a nossa oferta. Não deu tempo de falar sobre isso aqui, mas Abraão inventou o dízimo. Abel inventou a primícia. E você vai inventar qual oferta para Deus? Pegou aí? Entendeu? Quem entendeu? A gente pode inventar a nossa oferta. E eu fui ofertando ali, não esperei ninguém pedir, não esperei o momento, a hora do ofertório. Porque há um ambiente nessa igreja onde Jeová Jireh está se manifestando. Há uma unção do momento e eu quero isso para a minha vida, amém? Em nome de Jesus. Mas voltando então aqui na história da batalha espiritual. Quando eu vim pregar aqui de manhã, ano passado, enquanto eu estava vindo para a igreja, no caminho, o meu coração começou a queimar, a inventar uma oferta para Deus. E no meu coração eu queria dar R$ 1.500
Mas se eu tinha perdido 30 mil, quem ouviu de manhã o testemunho sabe. Como é que eu iria ter 1.500 para dar? E eu pensei assim, se eu falar com o Roland, que eu tá queimando isso aqui dentro, ele é capaz de falar assim para mim, como que a gente vai dar se a gente perder o dinheiro? E eu fiquei em oração, falei, Senhor, comunica com ele, confirma no coração dele também. E aí vim para cá e ele ficou, porque o pastor Bosco estava lá em Padre Miguel fazendo um seminário de finanças. Então o Roland ficou lá. E quando eu cheguei em casa, antes mesmo de eu falar com ele, ele chegou e falou assim para mim, Carmen, deixa eu te contar uma coisa, aprendi hoje uma nova oferta com o pastor Bosco. Essa turma que gosta de ofertar, fica aprendendo, inventando oferta nova. Então ele falou, eu aprendi a oferta do resgate do cordeiro. Eu aprendi sobre a oferta do resgate do primogênito. E Carmen, para essa oferta, eu quero dar R$1.500. Eu falei, Jesus, tu és maravilhoso. Antes de eu falar com ele, o Senhor já falou. E aí nós pegamos, demos aquela oferta sem poder. E foi aí também que desatou a bênção que eu falei, que no meio da semana, aqueles 30 mil que nós havíamos perdido, foi totalmente restituído. Amém? Então eu quero testemunhar, completar esse testemunho, porque eu falei, foi aqui que eu recebi essa vitória. Porque quando eu vinha para cá, o Senhor confirmou essa oferta e a oferta funcionou para a glória de Jesus, tá bom? Então daqui a pouco eu conto dentro da pregação o outro testemunho, mas eu quero ler com vocês nessa noite agora, Eclesiastes 9:11, tá bom? Vamos acompanhar aí na leitura. Diz assim, olha, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Fala assim, o tempo e o acaso. Amém. Próximo, não, só esse versículo, né? 9:11. Então, alguns anos atrás, eu lembro que eu estava grávida. Pode deixar esse versículo ali projetado. Deixa ele ali. Eu estava grávida da Carol, alguns anos atrás, tem um bom tempo isso. E naquele momento, eu ia ter a Carol em junho. E no mês de maio, acho que foi dia 1º de maio, eu estava com barrigão. Chega uma notícia, um domingo, que abalou todo o Brasil. 1º de maio de 1994, eu não sei quem lembra o que aconteceu nesse dia. Quem era nascido nessa época. Mas o noticiário dizia que o nosso campeão, né, das corridas dos domingos da manhã, Ayrton Senna, havia morrido. Lembra disso? Aquela manhã foi inacreditável. Todo brasileiro e toda brasileira ficou chocado e nós não acreditávamos que era possível acontecer algo como aquele. O maior campeão mundial, o nosso herói, havia morrido. E foi uma semana de luto nacional, não é verdade? Então a Bíblia diz que os velozes nem sempre vencem a corrida. Naquela manhã, o nosso herói, ele não ganhou aquela corrida. Eu sou professora de literatura no colégio, e eu estava estudando com as crianças a obra do autor chamado Defoe, que foi o autor que escreveu Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, quem já ouviu falar dessa história, mesmo que não tenha lido ou não tenha assistido o filme, quem já ouviu falar sobre Robinson Crusoe? É uma história que tem mais de 400 anos. E aquele homem escreveu esse clássico mundial da literatura mundial. E ele morreu pobre. O reconhecimento e o prestígio vieram após a sua morte. Então a Bíblia diz que os instruídos nem sempre têm prestígio e os sábios nem sempre têm comida. E se nós pararmos para pensar, um acidente, uma fatalidade, ele pode acontecer com o pobre ou com o rico. Porque o tempo e o acaso, diz a Bíblia, afetam a todos.
A palavra acaso foi uma palavra criada, e ela foi criada significando coincidência, ou significando sorte, né? Eu estava andando na rua e por acaso tropecei com um pacote de dinheiro. Quem quer? Aí o que o pessoal ímpio fala? Tu tem boa sorte, né? Poxa, você é um sortudo, uma sortuda. Foi coincidência. Mas nós sabemos que o acaso, para nós que somos cristãos, não é coincidência, não é sorte, é o kairós de Deus, um tempo exato, um tempo certo que Deus prepara para nós. E quando nós estamos no lugar exato que nós temos que estar. Então nessa noite, nós já falamos de manhã, nós de manhã já consertamos o nosso altar de tributos ao Senhor, o nosso altar de dízimo, o nosso altar de oferta, o nosso altar de primícias. Então eu creio que eu falo nessa noite, é uma igreja que já está correta diante de Deus na área financeira. Nós estamos livres para que o kairós de Deus se manifeste na nossa vida. Amém? O tempo e o acaso, debaixo da mão de Deus, debaixo do poder de Jeová Jirê, vai se converter numa forma e numa maneira de nós sermos abençoados. Estaremos no lugar certo, na hora exata. Aleluia! Quantos creem que essa unção está vindo sobre a sua vida nessa noite? Nós vamos orar no final ministrando essa unção do tempo certo, do lugar exato sobre a sua vida, para que as coisas possam acontecer no nome de Jesus. Amém? Aleluia! Ai, Senhor, todo mundo tem um testemunho. Que lindo testemunho da Tainá como jovem, Senhor. Mas eu nunca tive uma história dessa para contar. Que um parente me abençoou, ou que eu fui sorteado com alguma coisa, como a apóstola Carmen falou que foi sorteada com a casa. Gente, eu já fui sorteada com tanta coisa que vocês não vão acreditar. Mas não, esses testemunhos aí é inventação. Quando eu estava para formar na faculdade, eu fui sorteada e eu ganhei a formatura todinha. Quando eu era criança, eu estava no circo. E aí tinha um sorteio lá para ganhar alguma coisa que eu nem lembro mais. Eu fui sorteada no circo. Quando a gente casou, tinha um sorteio na igreja para passar um fim de semana em outra cidade, num hotel. Nós fomos sorteados. Vocês acham que é sorte? Não é coincidência, é o kairós de Deus. Tempo certo, lugar exato. Fala comigo assim, tempo certo, lugar exato. Fale assim, eu estou no tempo de Deus e no lugar certo que é a casa dele. O kairós de Deus vai se manifestar na minha vida. Amém? Quantos pegaram aí? Amém? E você vai dar glória a Deus quando acontecer. E quando o ímpio falar que foi sorte, você vai dizer, não, foi Deus, Jeová Jirê, que manifestou e preparou na minha vida. Amém? Então não se preocupe, mas eu sou pobre. Mas eu não tenho um parente, né, com dinheiro para fazer por mim. Não se preocupe. Porque nem sempre os velozes vencem a corrida. Nem sempre são os fortes que triunfam. Nem os sábios que têm comida. Mas aquele e aquela que serve ao Senhor está debaixo da ação sobrenatural. Está debaixo de uma ação, e eu quero chamar agora essa ação de operação de maravilhas. Nós estudamos no Novo Testamento sobre os dons do Espírito. E a gente fala sobre o dom de profecia. E a gente fala sobre os dons de cura. E a gente fala sobre os dons de línguas. Mas a gente quase não fala sobre o dom de operação de maravilhas. Operação de maravilhas é diferente do dom de cura. O dom de cura é o dom de cura. O dom de operação de maravilhas é o dom de milagres. Sabe aquela pessoa que não andava, que estava toda entrevada numa cadeira de roda e de repente ela levanta em nome de Jesus? Aquilo não é uma cura qualquer. Aquilo ali é algo sobrenatural, é operação de maravilhas. Quando a Tainá dá um testemunho como esse, eu conheço a Tainá, né? Uma menina ali da periferia, estudante, e isso acontece, isso é normal, gente? É comum acontecer isso? Ela está debaixo de uma unção de operação de maravilhas na área financeira.
E eu creio em nome de Jesus que esse dom também nós vamos orar. E essa operação de maravilhas vai se manifestar na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Estou junto com vocês nesse negócio. E analisando ainda mais a palavra de Deus, eu quero dar base bíblica para tudo isso que eu estou falando, olhando uma historinha aqui da Bíblia. Vamos ver lá em Gênesis 24, versículo do 10 ao 15, tá bom? Versículo 10 nós vamos ler na Almeida, Revista e Corrigida. E depois todos os outros versículos na NVI, tá bom? Que eu quero que vocês percebam um detalhe comigo. Gênesis 24, de 10 a 15. Vamos ler? Essa história é a história daquele servo de Abraão, que Abraão enviou para procurar uma esposa para o seu filho. Ok? Então diz assim: e o servo tomou 10 camelos, fala comigo, 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. Você vai falar comigo, toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito. Fala, bom êxito. E seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem, a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, fala comigo, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Vamos ler até aí. Você sabe o resto da história, que ela o ajudou, que ela deu água para os camelos, né? E aí eram 10 camelos, e aí a gente conhece o resto da história. Depois ela casa com Isaque. Mas eu quero analisar com vocês primeiro o versículo 12. A gente começou do 10, mas eu quero analisar o 12. Deixa o 12 ali pra gente. Esse homem era um homem espiritual. O servo de Abraão orou. Ele era um homem que buscava a Deus. Ele ora. E ele ora dizendo assim, Senhor, dai-me bom êxito. Se nós analisarmos os originais, ele está dizendo uma palavra que é sinônimo, que significa sucesso. Ou seja, ele orou da mesma forma, Senhor, dai-me sucesso. Senhor, faz prosperar o meu caminho. Então, prosperidade aí nesse texto tem o sentido de bom êxito, de sucesso. Ele queria sucesso. Nós, de alguma forma, temos um preconceito com a palavra sucesso. Quando fala sucesso, a gente associa muito com fama. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós deveríamos, como cristãos, usar mais essa palavra. Senhor, hoje eu vou sair e eu vou procurar um emprego. Dai-me sucesso para que eu volte empregado. A gente quase não usa essa palavra. Não é verdade? Esse homem pediu sucesso. E eu falei que ele era espiritual, ele orava. Então, nós, como servos do Deus vivo, como servos de Jeová Jirê, nós devemos orar para ter sucesso. Quais são os seus planos e projetos? O que você tem pensado em realizar? Peça a Deus, como esse homem de Deus, para ter sucesso naquilo que você vai fazer. Prosperidade é mais que dinheiro. Quando ele falou, faz prosperar o meu caminho, ali a gente vê na Bíblia que ele não estava precisando de dinheiro, ele estava precisando de respostas. Prosperidade vai além de ter dinheiro. Prosperidade é quando a gente tem sucesso em todas as áreas da nossa vida. Nós somos prósperos.
Então aquele homem orava. E quando ele orava, ele estava se colocando, quando ele clamava a Jeová Jireh. Aliás, lembre-se que 2 capítulos atrás, eu recapitulei hoje de manhã, foram os capítulos que Abraão tinha sacrificado no coração o filho Isaque. Abraão tinha ofertado Isaque para Deus. Então esse homem, esse servo, ele está caminhando. Abraão manda que ele vá procurar a filha do irmão dele, né, do parente. Esse homem está caminhando debaixo de uma unção, logo após um ofertório. Para ver a manifestação de Jeová Jireh, é necessário que haja investimento financeiro nosso. Então, após um ofertório, esse homem é enviado. Quer ter sucesso, você ora, mas você faz uma oferta. Você faz um propósito com Deus. E aí, quando esse homem sai, ele começa a se colocar numa situação para que essa operação de maravilhas aconteça no caminho dele. Antes de continuar falando sobre ele, eu queria falar sobre Ruth. Eu comecei a falar um pouquinho de manhã. Ruth estava debaixo de uma ação de operação de maravilhas. Como pode, como eu falei, aquela mulher pobre, viúva, moabita, casar com o homem mais rico de Belém? Uma ação, eu não vou contar a história por causa do tempo, mas uma ação sobrenatural aproximou aquela mulher daquele homem. Ela estava no lugar certo, na hora exata, hora exata, lugar certo. Aquela mulher recebeu uma instrução da sua sogra para ir colher as espigas de milho que sobravam da colheita. Elas eram pobres, elas estavam pobres. E quando começou esse processo na vida dela, quase que miserável, quase de uma mendigância, ela buscava o resto. Seria como hoje a pessoa pegar o resto das comidas. Ela tem um encontro com Boaz. E esse encontro com Boaz foi porque o Espírito Santo levou essa mulher. Ela não conhecia Boaz, ela não conhecia aquela terra. Foi o Espírito Santo que colocou ela frente a frente com Boaz. Cairós de Deus. Estão entendendo? Ela foi parar no lugar. Só Deus pode fazer isso, gente. Com toda a inteligência que ela pudesse ter, ela não teria como ter arquitetado algo como esse. Só Deus pôde levar aquela mulher àquele lugar e naquela hora que Boaz estava passando. E é isso que Ele vai fazer com você em nome de Jesus. Amém? Operação de maravilhas. Ela ficou rica. Vamos orar no final também aqui pelos casamentos, para acontecerem casamentos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Eu falei de manhã que quem cai na graça de Deus recebe o favor dos homens. E eu comecei a testemunhar aqui, que eu fui lá na prefeitura. Esse era outro testemunho que eu queria terminar. Eu e minhas amigas não eram evangélicas. Minhas amigas não eram cristãs. Mas por causa da bênção que eu iria receber, até elas foram abençoadas também. A bênção que o Senhor está para fazer na tua vida vai alcançar a tua família, em nome de Jesus. Eu falei com ela, eu acordei com uma ideia doida. E eu falei com elas assim, olha só, nós só daqui a 3 anos podemos sair dessa escola que é tão longe da nossa casa. Mas hoje nós vamos na prefeitura do Rio e nós vamos chegar lá bem cedo. E nós só vamos sair de lá com a nossa transferência garantida. Loucura! Loucura, impossível. Havia um critério, um procedimento, uma norma. Mas o Espírito Santo coloca essas loucuras na nossa cabeça. E lá foram elas atrás de mim, acreditaram. A minha fé tocou o coração delas. E quando nós chegamos lá, nós ficamos o dia inteiro sentados. Vocês acham que alguém recebeu a gente? Não estava agendado, não estava marcado. Conhecem a Prefeitura do Rio, lá na Presidente Vargas? Aquele prédio enorme. Ninguém deu bola pra gente. E mais eu disse para elas, vai ser a secretária de Educação que vai atender a gente. Olha que ousadia. 18 anos, gente. Aí fomos, nos comportamos igual umas princesas, umas ladies, quietinhas, sem fazer barraco. Tem gente que quer receber a bênção de Jeová Jireh, mas chega no lugar que quer fazer barraco. Ah, porque eu quero ver se eu vou sair daqui. Gente, isso não é coisa de crente, não. Ficamos ali. E aí, quando estava quase na hora de fechar, pode ir, não é pecado não.
não é? Eu quero ver agora, você sacode da cara, eu quero ver. Quebro tudo aqui se não me atender. Isso não é ação de Jeová Jireh, não, isso é ação de Mamon, né? E aí, quando estava quase para fechar, no final do dia passamos o dia inteiro. Aí eu acho que elas pensaram assim, essas loucas não vão embora não. A gente tem que fazer alguma coisa para mandar elas embora. E aí a secretária de educação mandou a assessora dela até a gente. E aquela mulher falou assim, o que vocês desejam? E nós explicamos, nós desejamos uma transferência. Sabemos que é só daqui a 3 anos. Mas nós viemos ver se não é possível. Está tão difícil lá para a gente. E aquela mulher pegou o mapa do município do Rio de Janeiro. Tem mais de 1000 escolas do município no Rio de Janeiro. Abriu um mapa diante de nós. Falou assim, escolham para onde vocês querem ir. Operação de maravilha. Você entendeu? Escolham para onde vocês querem ir. Foi melhor do que participar do concurso de remoção. Porque no concurso de remoção não abria vaga para tudo quanto era canto. As vagas eram limitadas, escolhidas por eles. Lá o mapa estava diante da gente. E aí eu escolhi a escola perto da minha casa, a outra perto da casa dela, a outra perto da casa dela. Fomos embora satisfeitas, felizes e contentes. Jeová Jireh operou em nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Milagre. 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 Não acontece todo dia e toda hora. Eu nem sei se hoje eu teria fé para fazer isso que a gente fez, né? Milagre, o tempo certo, a hora exata. Eu acho que eu falo sempre o contrário, a pastora Érica me corrige, né? É tempo certo, lugar exato. Nós estávamos naquele momento. E aí foi o que aconteceu com Ruth. Foi o que aconteceu com esse servo de Abraão. A Bíblia diz, nós vimos aí, que antes que ele terminasse de orar, não foi isso que a Bíblia falou? Ele ainda estava orando, dizendo a Deus qual o sinal que ele queria. E eis que aparece Rebeca. Você já parou para pensar que naquele horário, naquele lugar, várias moças saíam naquele momento para trabalhar? Era uma equipe de moças que saíam para trabalhar. E por que naquele dia Deus parou todas as outras e só Rebeca saiu? Lembra que eu falei de manhã que o sol parou, a terra parou, o universo parou? Deus parou todas as mulheres. De repente uma ficou atrasada lá com a maquiagem. A outra falou, peraí, deixa eu terminar de calçar o meu sapato. Ai, meu vestido está meio amassado, deixa eu passar. E só Rebeca saiu. Aleluia! Glória a Deus, amém? Quem parou as outras moças? Quem parou as outras moças? Foi Deus. E é assim que o Senhor está fazendo pela sua vida também. Ele vai parar toda circunstância, toda situação, quando Ele quiser beneficiar o servo dele, a serva dele. Aleluia! As pessoas falam, eu quero passar numa prova, mas só tem 10 vagas. E a gente fala, mas você só precisa de uma. A tua vaga o Senhor vai garantir. Aleluia. E aí, Isaías 65, 24, leia comigo o que diz. Isaías 65, 24, eu citei tanto de manhã essa passagem. Escreve, grava no teu coração. É uma palavra rema para esse tempo. Antes de clamarem, eu os responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Quantos creem? Depois que eu falei isso, alguns irmãos de manhã me falaram, olha, eu nem tinha orado, eu só estava pensando no meu coração e Deus fez. Várias pessoas vieram dar testemunho. Sabe, essa unção de você ainda está pensando o que vai orar, mas Deus fazer e te responder. Nós estamos debaixo desse tempo, dessa unção. Antes de você clamar, enquanto você ainda estiver falando, opa, a vitória chegou, aleluia. Quantos recebem, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Antes dele terminar de orar, Deus vai fazer tudo parar por causa da sua vida. Eu falei de manhã que todo o universo parou. E eu quero que você leia comigo Josué 1:8, que fala:
Josué 1:8, outra promessa para você. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, lê comigo, igreja, só então os seus caminhos... Vamos ler de novo esse pedacinho com fé? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Recebe na sua vida, aleluia. Ali está dizendo que se você ler a Bíblia, que se você meditar na palavra de Deus, você vai ser próspero e vai dar tudo certo, vai ter sucesso em tudo que você fizer. Leia a palavra, sabe, o desafio anual de leitura da Bíblia. Como é que você está? Está atrasado? Está em dia? Já ultrapassou? Leia a palavra é a garantia do teu sucesso e da sua prosperidade. Amém, Jesus? Olha, o mundo zomba de quem dizima, o mundo faz chacota de quem oferta, não é isso? O mundo desacredita. Aliás, tem crente que não acredita, não é? Tem crente que não acredita. Ah, isso é lá do Velho Testamento. Para mim, quem fala isso é porque está com o coração fechado e não quer dizimar e não quer ofertar na casa de Deus. Tem crente que não acredita, não. Agora eu quero te mostrar uma coisa no verso 10. Vê comigo algo ali no verso 10. Uma coisa maravilhosa. Lá naquele texto do servo, verso 10. O servo partiu com 50 camelos. É isso que está escrito? 80 camelos. Quantos? Mas por que será que ele pegou 10 camelos? Se o texto logo embaixo fala que ele tinha... Aliás, esse versículo eu queria ver na Almeida Revista e Corrigida. Ele tinha o melhor do seu senhor. A Almeida Revista e Corrigida diz que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. Ou seja, ele administrava toda a riqueza de Abraão. Por que aquele homem só escolheu 10 camelos? De manhã eu já dei a cola. Quem estava aqui de manhã eu dei a cola. 10 representa 100. Ele tinha toda a riqueza do Senhor. Se ele levasse 10, ele estava representando toda a riqueza. 10, quem dá 10% de dízimo, deu tudo, deu 100% para o Senhor. Aleluia, glória a Deus, está aqui na Bíblia. Ai, apóstolo, aquilo que você falou de manhã do 10, eu não concordo. Está lá, ó. 10 representa 100% de tudo que ele tinha do seu Senhor. Por isso que ele levou 10 e não 11, e não 20, e não 50, e não 8. E ali, esse homem executa essa jornada, executa esse desafio. Eu quero falar uma coisa para você que quer sucesso como esse homem teve. Assim que ele começou a orar, ele pede sucesso e ele diz um sucesso para essa jornada que é pelo meu Senhor Abraão. Quero te dizer uma coisa, se você deseja sucesso, não existe sucesso fora do reino. Não existe sucesso fora da casa de Deus. Queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: ei, amigo, amiga, não existe sucesso fora da casa de Deus. Você pode dizer isso para ele, pode dizer isso para ela? Está pensando em procurar sucesso em outro lugar? Não vai dar certo. Porque ele entendeu que o sucesso dele estava atrelado ao sucesso de Abraão. E Abraão representava ali o Deus Pai nessa história. Quer ser bem sucedido? Venha para a casa de Deus. Fique na casa de Deus. E aí, terminando aqui, fechando esse texto, capítulo 22, Abraão, figura de Deus, Isaac que vai ser sacrificado, figura do filho, figura de Jesus Cristo. O texto de Gênesis 22, 2 capítulos antes, aponta para o Novo Testamento, aponta para a obra do Pai, nosso Deus, que entregou o seu filho amado. A Bíblia diz que Abraão amava o seu filho Isaac, Deus amava Jesus Cristo, mas decidiu entregar por mim e por você. Quando Isaac vai para aquele lugar, para aquele monte, ali é uma representatividade de Jesus indo lá para a cruz. Foi lá na cruz que Deus deu o seu filho amado por amor por nós.
Então o capítulo 22 fala do Deus Pai que ama o Filho e que dá o seu Filho como uma oferta para a humanidade. Capítulo 24 que nós estamos lendo agora, a continuação. Deus Pai, representado por Abraão, envia o servo. O servo, a Bíblia não diz o nome. Alguns falam que é Eliezer, mas o capítulo não deixa claro se era Eliezer. O servo, a Bíblia não diz o nome. Ele foi fazer a missão do seu Senhor. Esse servo é a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai para buscar uma noiva para o Filho. Quantos estão entendendo? O Espírito Santo sai, ele não vai fazer uma obra que é dele. O Espírito Santo fala o tempo todo sobre o Filho. O Espírito Santo sai para servir ao Filho do Pai, que era Isaac, e que representava Jesus. E o Espírito Santo, na figura daquele servo, sai em busca de uma noiva. Quem está entendendo? Espírito Santo nesses dias foi enviado pelo nosso Pai, depois da grande oferta que Ele nos deu, que foi o seu Filho Jesus. E o Espírito Santo veio ao teu encontro, ao meu encontro, ao nosso encontro, procurando uma noiva. Você é a noiva, nós somos a noiva. E a Bíblia diz aqui em Gênesis, que revelação tremenda, que aquele homem, quando ele tem os sinais respondidos, ele entende que aquela era a mulher. Ele estava no lugar certo, no tempo certo. Ela estava no lugar certo, na hora exata. Quando aquele homem entende que aquela é a noiva, ele leva aquela noiva até Isaac. Eles se encontram e o versículo 66, lá no final, vai dizer que Isaac amou Rebeca. Ora, o Espírito Santo nesses dias encontrou uma noiva e ele diz: ei, eu te amo, minha noiva, noiva amada, eu te amo. E o grande encontro que nós teremos com Jesus, tal como Isaac teve com Rebeca, será naquele dia do arrebatamento, quando nós vamos ver Jesus pela primeira vez. A Bíblia diz que Isaac estava no campo, Rebeca vinha se chegando e eles se encontraram. Naquele grande dia nós vamos subir, nós vamos encontrar com Ele nas alturas. Não haverá mais medo, não haverá mais insegurança, não haverá mais imperfeição. A noiva encontrando com o filho, com o noivo. Aleluia! Essa palavra é para você, é para mim, é para o nosso tempo. É a grande espera que nós desejamos. É o dia que nós encontraremos com o nosso noivo. E enquanto nós estamos aqui na terra, aguardando por esse dia, eu creio que será um tempo, e é um tempo de grande provisão, que Ele está preparando para mim, para você e para as nossas vidas. Aleluia! Eu quero te pedir que você fique de pé nessa hora.